Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Sueli Rodrigues, estou aqui com o Isaías e hoje nós vamos levar todo o conhecimento da matemática possível para vocês que estão acompanhando aí na casa de vocês. Já agradeço de coração por permitir que eu entre na casa de vocês e que tente levar tudo que eu posso de melhor dentro do conhecimento da matemática para todos. Para começar, tem aquele recadinho do coração, direto do meu coração para o coração de vocês, aquele pedido para que vocês entrem no Classroom, façam a atividade do Classroom, enviem a atividade, garantam sua presença e a sua nota e, se possível, entre em contato com o seu professor para tirar suas dúvidas. O professor gosta tanto quando vocês interagem no mural, quando vocês conversam com ele. Então interajam, conversem com os seus professores e esclareçam as suas dúvidas com relação a essa aula, com relação a outras aulas. Ele está lá disponível para vocês quando vocês precisarem. Já você que está acompanhando essa aula pela televisão e não tem acesso ao Google Classroom, vai lá na sua escola, veja qual é o dia que está sendo a retirada dos materiais para que você possa fazer em casa e depois entrega resolvidinho na escola, legal? Fora isso, acompanhe sempre as aulas com caderninho, borracha, caneta, para que você possa anotar coisas importantes da aula. Nós temos bastante atividades para vocês fazerem durante a aula, então vamos lá? Vamos praticar? Na aula passada nós estudamos o teorema de Tales aplicado aos triângulos e nessa aula nós vamos aprender como que faz para calcular finalmente a altura de alguma coisa, tá? Então hoje nós vamos fazer como se fosse um experimento. Como que eu faço para calcular a altura de alguma coisa? Então eu vou começar aqui com uma situação real para vocês. Vou mandar real, olha só. O que a gente fez até agora nessas aulas aí que a gente vem tendo? Nós aprendemos a medir a altura das árvores e pirâmides e a distância de barcos e várias coisas usando sombra, usando o sol, tá? Mas e se não tem sol? Faz o quê? Como é que faz quando não tem sol? Tem como medir alguma coisa muito alta quando não tem sol? Será que tem? Tendo só um bastão, uma pequena fita métrica que meça pequenas distâncias, tem como? Tem como? Sim ou não? Conseguimos sem o sol? Não? Vamos dar uma olhada aqui? Olha só. Supondo que você não tenha sol para usar as sombras, não são sobras, são as sombras, tá? Que eu vou corrigir para vocês lá no Classroom, vai estar certinho. Usar as sombras para medir a altura de um prédio. Mas você tem a medida de um bastão, então você conhece a medida, digamos, de um cabo de vassoura, alguma coisa assim, tá? Você tem a medida de um bastão. E tem a medida da sua altura, você sabe quanto você está medindo. E tem a medida do seu braço, você pode medir o seu braço. Pronto, é só o que você precisa para estimar qual vai ser a altura de um prédio. Então você precisa da altura de um bastão, você precisa saber a sua altura, você precisa saber a altura do seu braço. Só isso. Como? Como que eu vou fazer isso? Então vamos lá. Chegue até o prédio onde você quer medir, lá, próximo, ok? Em linha reta, você vai se afastando do prédio, tá? Segurando o bastão perpendicular ao solo. Então, você vai pegar seu braço, assim, ficar de lado para vocês verem, assim, segura o bastão assim, perpendicular ao solo, perpendicular quer dizer que faz 90 graus com o solo, assim, tá? Com o seu braço, e vai se afastando do prédio, vai se afastando, se afastando, se afastando. Quando você observar, aí você olha, quando você observar que a parte mais alta do bastão ficou na mesma altura do prédio, você vai fazer as seguintes medições. Então, você vai olhar, olhou, o bastão está aqui. Olhou para o bastão, ele está na mesma altura do prédio. Pá, olhei. O que vai fazer as medições? Você vai calcular, você vai encontrar a distância que você se afastou desse prédio, o comprimento do seu braço, qual que é o tamanho, e a altura que tem do seu ombro, aqui dessa parte aqui onde está a base do bastão, até o chão. Tá? Então, a altura do seu braço, aqui do seu ombro, até lá no chão, esse comprimento. Então, a distância que você se afastou, o comprimento do seu braço e a altura que tem do seu ombro até o chão. Basicamente é isso. Agora, então, é com vocês. Vai se afastando em linha reta do prédio, então vai pensando na situação. Se afasta em linha reta do prédio, segurando o bastão na perpendicular com o solo, com o braço bem esticado, e você vai anotar essas seguintes medidas.
Qual foi a distância que você se afastou? Comprimento do seu braço e altura do chão até o seu braço. Óbvio que você não vai fazer isso agora, né? Porque agora é aula de matemática, você não vai procurar um prédio para medir, né? Você vai anotar tudo isso e assim que você tiver um tempo, você vai fazer esse experimento na sua casa, tá? Então, eu vou deixar um tempinho para vocês anotarem esse slide aqui, para depois vocês fazerem o experimento e daqui a pouco a gente vai fazer uma simulação, tá bom? Para ver quanto que daria. Já volto. Copiem aí. Estamos de volta, então. Espero que vocês tenham copiado aí para depois fazer em casa em algum momento que vocês estiverem perto de um prédio e tenham essa curiosidade de saber qual é a altura desse prédio. Ou mesmo no prédio que vocês moram, né? Quem mora em algum condomínio aí. Bom, vamos lá. Então, vamos montar o esquema aqui para entender como que fica. Monte um esquema que representa essa situação. Então, você vai andando, você vai aqui, digamos que aqui esteja o prédio, tá? Você vai se afastando do prédio com um bastãozinho na sua mão. Então, imagine que esse laranjado aqui, esse primeiro ladinho aqui, seja o braço, o seu braço, tá? E esse pedacinho aqui, ó, esse outro, seja o quê? Seja o tamanho do bastão, tá? E aqui nós temos a altura que está o seu corpo, digamos, o seu ombro do chão, tá? Então, esse é o esquema que eu gostaria que vocês tivessem feito. O prédio, a pessoinha se afastando do prédio, ok? O comprimento do braço do cidadão, que é esse daqui, e a altura do bastão. Esse esquema já é suficiente. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma simulação, fazer de conta que a gente está calculando uma situação real. Então, ó,
Calcule a altura do prédio, supondo que a altura da pessoa seja 1,55 m, que o bastão meça meio metro e que a pessoa precisou se afastar 100 metros em linha reta do prédio e que as distâncias do chão até seu ombro sejam de 1,30 m. Então, vou dar um tempinho para vocês. Muito bem, então copiaram aqui o enunciado? Então nós vamos fazer essa prática aqui agora, tá? Vamos colocar aqui os dados então, ó. A altura da pessoa é 1,55 m, tá? A altura da pessoa é 1,55 m. A medida do braço é 1 metro, a medida do bastão é meio metro, distância que a pessoa está do prédio é 100 metros e a distância até o chão do ombro da pessoa é 1,30 m. Então, esse tamanho aqui é 1,30 m. Na verdade, a altura da pessoa não é importante. Importante é a altura que está o ombro dela aqui do chão, tá? Então, agora, com base nas informações que nós já temos, vocês vão calcular a altura do prédio. Legal? Então, ó, daria para fazer um esquema como? Veja bem. Esse tamanho aqui é o tamanho do braço, esse tamanho aqui é o tamanho do bastão, aqui é a distância que a pessoa está do prédio e a altura do prédio é o quê? É 1,30 m, que era aqui do sujeito que estava segurando o bastão, mais o tamanho do prédio. Então, se eu considerar que o tamanho do prédio é X e eu descontar 1,30 m aqui, eu consigo descobrir qual que vai ser a altura, tá bom? Vou voltar aqui, quero que vocês copiem essas informações e deixo aqui para vocês resolverem encontrar o valor de X, tá? Nós já voltamos.
Estamos de volta, então. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que fica? Olha, aqui eu fiz um esquema um pouquinho diferente daquele esquema montado lá no slide, tá? Para vocês verem que dá para resolver de várias formas diferentes. Aqui eu vou fazer dessa maneira. Então, o que significa esse desenho que eu fiz aqui? Esse 1,30 m é a altura da pessoa do ombro até o chão. 1,30 m. O bastão tem meio metro, então aqui eu coloquei o bastão. E o braço do sujeito tem 1 metro, bração, né? Um braço tem 1 metro, tá? E a distância que ele percorreu até o prédio foram 100 metros, e esse lado que eu não sei eu vou chamar de X. Veja bem que nós temos aqui triângulos semelhantes. Esse triângulo pequeno aqui é semelhante ao triângulo branco aqui, o grande, tá? Semelhante ao triângulo grande aqui, o branco, porque eles têm os mesmos ângulos, então eles são semelhantes. Que é o que eu posso dizer? Que esse lado do grande está para esse, bem como esse lado do pequeno está para esse. Então, vamos escrever aqui. X está para 100, assim como 0,5 está para 1, ok? X está para 100, assim como 0,5 está para 1. Fazemos aqui a multiplicação em cruz, ó. X vezes 1, x vezes 1, que é igual a 1x, ou simplesmente x, é igual a 100 vezes 0,5. X vezes 1 é x. 100 vezes 0,5, multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. Então, fica 100 divididos por 2, que é igual a 50. Então, nós temos que a altura do lado do triângulo aqui é 50 metros, certo? 50 metros. Muito bem. Só que existe a altura do ombro do sujeito, do chão até o ombro do sujeito. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que somar essa altura. Então, nós vamos somar a altura aqui do chão até o ombro da pessoa. Então, a altura do prédio vai ser 50 mais 1,3, que são os 1,30 m que tinha essa altura que nós não consideramos, que vai dar um total de 51,3 metros. Essa é a altura do prédio. Veja que aqui no slide foi feito de uma forma diferente, tá? Aqui nós fizemos como? Considerando como x menos 1,3, para ter direto aqui a altura do triângulo e não calculando primeiro o x e depois somando a altura. Legal? Mas dá no mesmo, tá? Vai ficar a mesma coisa. 1 vezes x menos 1,3, 0,5 vezes 100. Aqui, 0,5 vezes 100 fica 50, somando 1,3 ficou 51,30 ou 51,3 metros. Legal? Bom, nosso próximo exemplo de hoje, exercício de hoje, temos ali uma figura, vamos dar uma olhadinha aqui. Figura AE é paralelo a BD. AE é paralelo a BD. Nessas condições, calcule A e B. A é esse pedaço e B é esse pedaço. Então, aqui tem várias formas de fazer, tá? Você repara que o triângulo BDC, esse aqui, ó, é semelhante ao triângulo EAC, tá? Então, você pode usar essa ideia da semelhança, ou você pode usar direto o teorema de Tales. Então, tem várias formas de fazer isso daqui, tá? Eu quero descobrir esse tamanho e esse tamanho, sabendo que o todo, que o AC aqui, mede 8 centímetros. Beleza? Vou deixar vocês fazendo, esse é bem tranquilinho, já voltamos.
Tenho certeza que esse você conseguiu fazer de boa, né? Por quê? Temos aqui, então, dois triângulos semelhantes, analisando uma figura com um triângulo, mas nós podemos dizer que são dois. Esse triângulo grande é semelhante a esse triângulo pequeno. Então, eu posso dizer que o quê? Que este lado do triângulo é semelhante a esse, assim como esse lado do grande é semelhante a isso tudo. Como que eu escrevo isso? Ó, 3x está para B, 3x está para B, assim como x mais 2x são x mais 3x são 4x. Então, 4x está para 8, que é a medida aqui do lado todo do segundo triângulo. Então, ficaremos com 3x está para B, assim como 4x está para 8. Fazendo aquela multiplicação em cruz, tá? Porque o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, ficamos com 3x vezes 8 é igual a B vezes 4x. B vezes 4x. Quem que a gente vai isolar aqui? O x ou o b? O que vocês acham? O que o exercício estava pedindo? Vamos voltar lá? O exercício diz para calcular A e B, tá? Então, vamos isolar o B e não o x. Então, aqui nós vamos isolar o B. Significa que eu vou pegar esse 4x e passar do outro lado, vai separar, deixar o B sozinho. Então, ó, 3x vezes 8, 3 vezes 8 é 24. Então, ficamos com 24x. E o 4x passando dividindo, ou dividindo de ambos os membros, ficamos com 24x divididos por 4x. Ora, vejam só, não dá para simplificar? O x de cima com o x de baixo, independente do valor do x, aqui, se for 10, se for 5, se for 15, tanto faz, eu vou simplificar o de cima com o de baixo. Por quê? Porque se eu estou multiplicando 24 vezes alguma coisa e dividindo 4 vezes a mesma coisa, é a ideia da simplificação. Então, posso cortar, tá? Agora, se fosse mais, não podia. Só pode porque é produto, porque é multiplicação. Corto aqui o 24 com 4. Ficamos com 24 divididos por 4 é igual a B. 4 vezes 6 é 24, então o nosso B vale 6 centímetros. Sabendo que o B vale 6, então o A será quanto? Bom, se esse pedaço aqui é 6 e isso tudo é 8, quanto que é o valor do A? O A vai ser igual a 2, certo? Não precisa nem fazer a conta para descobrir. Aqui é 6, isso tudo é 8, então esse pedacinho aqui só pode ser 2. Então, temos que o valor de A é 2 e o valor de B é 6 centímetros. Mole, né? Muito bem, então agora vamos para o exercício número 2 de hoje, que é o exercício do Enem, tá? Professora, mas já Enem, já Enem, vamos começar já a se preparar para o futuro aí, que virá para todos vocês. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada a altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é... Aí nós temos as opções. 1,16 metros, 3 metros, 5,4 metros, 5,6 metros e 7,04 metros. Eu nem vou entrar muito no mérito de explicar essa questão agora, porque vocês já fizeram na outra aula, se eu não me engano, uma aula atrás, uma igualzinha a essa, tá? É só trocar os dados. Então, se você copiou e tem no seu caderno aquela questão da outra aula, aproveita, vai lá e revê e usa aquela ideia para resolver essa daqui, porque é basicamente a mesma coisa, só que com valores diferentes, tá? Então, desenha, faz o desenho da rampa, pensa no sujeito andando na rampa, subiu até uma altura, ficou a certa altura do chão. Qual que vai ser o resultado lá no final? Essa é a pergunta. Legal? Já voltamos.
Estamos de volta. Essa questão do Enem estava muito tranquila, tá? Você precisa saber o quê? O sujeito estava caminhando nessa rampa aqui. Quando ele caminhou 3,2 metros, a altura que ele estava do chão era 0,8. Aqui no meu desenho eu omiti as unidades, tá? Mas são todos metro. Metro, metro, metro. A pergunta é, quanto que falta para ele chegar até o topo aqui da rampa, tá? Então eu preciso saber quanto que é esse tamanho aqui, que eu chamei aqui de x, ok? Se vocês observarem, da mesma forma que no outro, nós temos dois triângulos. Um triângulo grande e um triângulo pequeno. E os dois triângulos são semelhantes, tá? Pois tem os mesmos ângulos, então eles são semelhantes. Sendo assim, eu posso dizer o quê? Que este lado do triângulo grande está para este lado do triângulo grande. Então fica assim, 2,2 está para x mais 32. Assim como, 32 não, 3,2. Assim como este lado do triângulo pequeno, 0,8, está para este lado do triângulo pequeno, está para 3,2, ok? 2,2 está para x mais 3,2, 0,8, está para 3,2. Então, aqui nós temos uma proporção e podemos fazer a multiplicação em cruz. Esse com esse e esse com esse. Vamos verificar aqui. Olha lá, 2,2, x mais 32, 0,8, 3,2. Então, temos ali na tela, acompanhando aqui pela tela e pelo quadro, tá? Para ficar bem claro para todo mundo. Então, vamos fazer aqui a multiplicação. Esse vezes esse. Então, ficamos com 0,8 vezes x mais 3,2 é igual a 2,2 vezes 3,2, ok? Aqui vamos multiplicar, a fazer a distributiva, né? Lembrando que ele está multiplicando tudo isso, então tem que multiplicar por todos os elementos. Então, é esse 0,8 vezes x vai ficar 0,8x, deixa eu fazer melhorzinho, 0,8x mais 0,8 vezes 3,2, vejamos ali, vai dar 2,56. Então, aqui 2,56. Pode usar calculadora, professora? Pode usar calculadora, tá? Mas se você conseguir fazer a conta na mão, também é ótimo, tá bom? Mas pode usar calculadora assim, sem problemas. 2,2 vezes 3,2 me dá 7,04. 7,04. Agora, subtraímos 2,56, 0,8x igual a 7,04 menos 2,56 e ficamos com 4,48. Então, 0,8x é igual a 4,48. Isolando x, 4,48 dividido por 0,8, ficamos com x igual a 5,6. X igual a 5,6, tá? Esse exercício serve bem para você fazer o quê? Para você praticar as multiplicações e divisões com números decimais, tá? É importante que você consiga fazer na mão também, porque lá no Enem não pode calculadora, tá? Então, durante a aula, enquanto você está estudando, praticando, para ver se está certo, pode. Mas em algum momento, quando você estiver estudando e se preparando mesmo, tente fazer as continhas todas na mão, legal? Muito bem. Então, a resposta, a alternativa correta ali é a letra D. A altura que falta para ele chegar até a parte mais alta da rampa é de 5,6 metros. Muito bem. Bom, na aula de hoje, então, nós estudamos um pouquinho mais sobre o teorema de Tales nos triângulos, estudamos também bastante sobre semelhança de triângulos, tá? Eu espero que tenha sido claro, que tenha ficado claro para todos vocês, que não tenha acabado a aula com nenhuma dúvida, mas se tiver alguma dúvida, lá no Classroom, o seu professor está sempre disponível para esclarecer as suas dúvidas, legal? Na aula seguinte ainda, vamos falar um pouquinho mais sobre o teorema de Tales, porque esse assunto tem muita coisa que dá para explorar, legal? Espero vocês na próxima aula, sejam extraordinários!